Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta ao canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita, onde estaremos tratando de um tema bastante importante, bastante sensível, inclusive muito ligado a um tema que nós já abordamos aqui nesse canal por algumas vezes, né? Que se trata de uma figura que vem chamando bastante a atenção no cenário espírita e espiritualista geral, que é um indivíduo que se intitula médium, que se diz médium, e que realmente, pelas coisas que diz, parece estar convencendo muita gente, inclusive de que poderia se tratar de um grande missionário, de um espírito de alta elevação, segundo todos os espíritos que ele diz receber. Né? Já abordamos essa temática e, pelo que pudemos verificar, justamente no vídeo onde esse pseudo-médium se diz a reencarnação de Allan Kardec, ele nos faz algumas referências indiretas, e nós estamos aqui procurando responder, procuraremos, obviamente, responder de uma maneira educada, sem nenhum tipo de ataque, mas, obviamente, expondo a nossa discordância, que é uma discordância que vem desde o momento em que nós começamos a conhecer o seu trabalho. E nós podemos perceber que o movimento espírita começa, então, a prestar mais atenção nesse indivíduo, só agora, uma vez que ele passou a se dizer aí a reencarnação de Allan Kardec. Né? Então, vemos que, de certa maneira, nós nos antecipamos ao movimento espírita, que geralmente anda muito fechado em torno de si próprio e, por vezes, não consegue enxergar os perigos que estão por aí, né, de indivíduos não muito comprometidos com a verdade, que vão, obviamente, tentar fazer valer as suas vontades, os seus interesses, porque não estão preocupados com a doutrina, não estão preocupados com a verdade, estão preocupados com a autopromoção, em fazer nome, né, e obviamente adquirir vantagens, possivelmente aí materiais com isso. Na noite de hoje, nós não nos estenderemos muito, uma vez que a maioria das pessoas, infelizmente, no YouTube não gostam. Quando vem lá 2 horas de programa, 1 hora e meia, elas já se assustam, né? Então a gente vai procurar, a gente vai fazer outros programas, tá? Possivelmente nós não conseguiremos completar toda essa nossa resposta, mas 1 hora, mais ou menos 1 hora, a gente vai encerrar essa nossa apresentação para então no outro dia continuarmos. E é bom também a gente ter bastante vídeos aí, isso também nos é favorável que a gente lance o maior número de vídeos possível para que isso possa chegar aos interessados, né? A quem se destina esse vídeo? Não é aos convertidos, não é, obviamente, aqueles tão somente, né, que já percebem de cara do que se trata, né? Que é algo voltado mais a uma espécie de charlatanismo, né? De mistificação, enfim, mas principalmente aqueles que se encontram meio que já, nós podemos perceber isso claramente, completamente, meio não, né? Completamente fanatizados por essa criatura e o que ela diz para eles, para essas pessoas, nós podemos verificar é lei. Não importa se a gente vai dizer isso ou aquilo, mas a gente pode perceber que mesmo entre esse grande grupo de fanatizados, há pessoas que já começam a verificar, nós podemos perceber isso, né? Pelas leituras que nós temos feito por aí, pelas redes sociais, já começam a verificar as contradições, os exageros, né? Todo esse processo de incensar a personalidade desse pseudo-médium, né? Porque ele se diz assim o suprassumo da espiritualidade, que vê o universo inteiro, que conversa com Deus. Vocês vão ver aqui, né, o que nós vamos apresentar, que é o áudio, né, dessas declarações que nós podemos aí coletar.
Claro que nós não poderíamos, e ficaria muito cansativo, né, nós analisarmos todo o áudio, justamente do momento em que ele começa a se dizer aí, Allan Kardec, né, ficaria muito cansativo, mas as partes principais nós conseguimos aí, fazer aí a edição para mostrar para vocês e comentarmos, tá? Nem que isso vá durar uns 2, 3 programas, não tem importância. O problema é a gente, né? E também nos serve de estudo, né, pessoal? Porque é um estudo prático, é um estudo na prática daquilo tudo que nós aprendemos no espiritismo, né? Porque há inúmeros alertas, desde inclusive a época de Jesus, né, sobre os falsos cristos, os falsos profetas que viriam enganar multidões. Então a gente vê que é uma coisa séria, a espiritualidade desde a época bíblica, né, e da época de Jesus, até no Antigo Testamento existe também. E também na terceira revelação, que é o Espiritismo, os espíritos não cansam de nos chamar a atenção. No entanto, o movimento espírita parece não dar muita bola para isso, né? Porque tudo que aparece por aí, eles jamais colocam, né, qualquer tipo de dúvida. Eles vão acreditando piamente de que todas as pessoas que aparecem em nome do espiritismo estão muito bem intencionadas, são puras de coração, e a gente sabe, no mundo que a gente vive, que é um mundo de provas e expiações, né, isso realmente acontece, né? Pessoas que gostam de tirar proveito de qualquer situação em benefício próprio, nem que para isso tenham que enganar outras pessoas, não é mesmo? Então a gente é realista, né? Nós não fazemos, como já disse anteriormente, nós não fazemos como os avestruzes, que aliás é um mito, né? Os avestruzes não fazem isso, que enterram a cabeça para se alienar do mundo, né? Enterram a cabeça ali achando que vão estar protegidos. Nós não somos daqueles que adotamos essa postura e temos, né, conosco aqueles que nos inspiraram, como o Herculano Pires, Jorge Risini, um Deolindo Amorim, enfim, tantos outros aí, o Gélio Lacerda, o Nazareno Tourinho, que passaram boa parte do seu tempo na divulgação espírita alertando e chamando a atenção do movimento em relação a essas coisas, né? Das mistificações, das enganações, dos aproveitadores, né? De pessoas que iriam se intitular reencarnação deste ou daquele, né? E estamos aqui, né, dando a nossa contribuição a esse respeito. Bem, então vamos lá, vamos aqui, inicialmente já temos bastante gente, né? Muitos de vocês aí já aqui conosco, vamos fazer com bastante calma, né? Como dissemos anteriormente, se for necessário fazer 2, 3, 4, vamos fazer. O importante é a gente aproveitar aí para refletirmos e, de certa forma, também denunciarmos essas imposturas, tal como se encontra na doutrina espírita, que é um dever nosso denunciar, ainda mais quando não se trata de um problema só da pessoa. Se fosse um problema que só afetasse a ela própria, nós nada teríamos com isso. O problema é que está envolvendo centenas e centenas de pessoas, quiçá milhares delas. Aí a história já tem que mudar. É um dever nosso abrir os olhos dessas pessoas. Nós temos a convicção de que se trata de um trabalho que não pode ser acreditado, não tem a menor base em nada. Nem no espiritismo, nem na ciência, nem na mediunidade, em absolutamente nada, tá? Como vocês vão, quem ainda não conhece, vai poder conhecer um pouquinho mais aqui no nosso estudo. Bem, inclusive eu já separei esse áudio que já se encontra no nosso canal, eu levantei esse áudio, né? Eu fiz o upload desse áudio há alguns minutos atrás e é ele que nós vamos nos utilizar, né, ao longo desses estudos. Então vamos lá. Então vamos ouvir e vamos comentar, e vocês também estão aí livres para fazer os seus comentários, os seus, enfim, perguntas, enfim, a opinião de vocês, para a gente também vale muito. Então vamos lá.
A época do Chico foi uma época. Se ele saísse falando essas coisas naquela época, ele não seria aceito de. Bem, vamos lá. Essa é uma das alegações, né? Primeiro, é muito importante para alguém que queira enganar se utilizar de referências que todo mundo aceita e todo mundo gosta. Uma referência que nós temos dentro do movimento espírita brasileiro é a figura do Chico Xavier. Então, obviamente, né, que alguém que deseja enganar vai, né, falar bem do Chico Xavier. Não é, né? Essas pessoas não são malucas, né? De adotar uma postura diferente dessa. E aí ele diz ali, como se Chico Xavier tivesse fosse de uma época super remota. Ele desencarnou em 2002, faz 20 anos. 20 anos não é tanto assim. Então ele fala como se o Chico Xavier fosse de 2 séculos passados, não, porque naquela época não se podia dizer o que nós dizemos hoje. Mas por que não? Que grande avanço aí houve para que ele não pudesse dizer lá né, e isso tudo pudesse ser dito agora? Né? Então ele aproveita, chancela o Chico Xavier, né? Fala bem dele, coloca-o como uma referência, mas aí adota a tática de que não, na época ele não podia dizer, pessoal, porque não iam aceitar, né? Iam atacá-lo, né? Assim como estão fazendo comigo, aí já começa o vitimismo, né? Porque aí todo mundo gosta muito da vítima, né? Mas só que às vezes não vê que, ele não dá, que a pessoa não é a verdadeira vítima, mas ela adota essa postura de vitimismo para atrair, né, a piedade e também a simpatia das pessoas. Quem é que não gosta de ficar ao lado dos mais fracos, dos perseguidos, dos atacados? É a nossa tendência quase que instintiva. Então, eles captam isso das pessoas e gostam de capitalizar isso daí, né, a seu favor, obviamente, para melhor enganar. Então, vamos lá. Bem, qualquer coisa em relação a som, tá, pessoal? Vocês podem me dizer. Vocês estão vendo ali que a voz está distorcida, tá? Então, isso é proposital, vocês devem saber por quê. Então, vamos lá. De acordo com o nível evolutivo que a humanidade estava naquela época, os livros não sairiam. O nível evolutivo que a humanidade estava naquela época? Bem, eu estava lá naquela época, eu não vejo tanta diferença de lá para cá. O que se avançou tanto aí de 2002, que é quando a época em que Chico Xavier desencarnou, e hoje? Tivemos alguns avanços tecnológicos, né? A internet já existia, né? Porém, não, o YouTube, eu acho que já existia. Enfim, não vejo nenhuma, né, diferença tão grande, né, da época que Chico Xavier estava encarnado para cá. Então, já começa por aí, algo completamente sem sentido. Bem, outra coisa importante, tá, que eu preciso dizer. Esse pseudo-médium, neste momento, diz estar incorporado, né? E o espírito comunicante seria o guru indiano Osho. Inclusive, quem quiser, já falei isso aqui no canal, quem quiser se aprofundar na vida desse Osho, né, desse guru indiano, né, tem na Netflix um documentário, tá, sobre ele. Tá? Só para não estragar muito, não dar muito spoiler, o apelido do Osho foi, ele já se encontra desencarnado, né? O guru do sexo. Só para vocês verem o nível. Então, esse cidadão não teve nenhuma preocupação em pegar pelo menos um guru um pouquinho mais bem visto, né? Por que era guru do sexo? Porque simplesmente existem imagens disso lá na Netflix, não é de ouvir falar, tá? Existem imagens, inclusive, das pessoas sem roupa, em grupo, né, se dedicando a sexo grupal. E isso lá dentro do ashram do próprio
Ele sabia disso tudo. Tá? Não eram escondidas, não. Era a política deles era essa. Estava dentro da doutrina do Osho, sexo livre. Tá? Inclusive, tá lá as imagens lá e tudo mais. Eles mesmos registravam isso. Tá? Mas não vou estragar muito para que vocês possam aproveitar esse belo documentário, muito bem realizado, sobre a vida e as ideias desse guru indiano Osho. Então, é bom que se diga também uma outra coisa. Toda vez que esse pseudo-médium quer passar a sua indignação, quer passar o seu recado, isso mesmo, Wild Wild Country, isso mesmo o nome que a Cláudia está dizendo aí, o nome do documentário, lá no Netflix, tá? Toda vez que ele quer passar o recado, né, que ele quer dizer efetivamente o que ele sente, ele diz incorporar esse Osho, porque o Osho era um desbocado, era um homem, né, que realmente falava tudo que vinha na cabeça. Apesar que ele chegou um determinado momento, vocês vão ver lá, que ele fez voto de silêncio, ele não falava mais nada. Mas, nas vezes que ele falava, ele, né, dizia as coisas com todas as letras, né? Não era um religioso muito convencional nesse sentido. Então, ele adota essa tática. Quando ele quer passar os recados, quando ele quer ser ele, mais ele, dizer as coisas, né, que ele gostaria de dizer, ele simplesmente cria, né, essa incorporação desse Osho para, então, colocar a boca no trombone. Então, vamos lá, só para vocês entenderem, porque eu sei que muita gente ainda não está sabendo muito bem dessa história toda. Então, vamos lá. Tá? E não tinha YouTube. Não poderia ser feito dessa forma. Ali era uma outra programação, gente. Chico era orientado a agir da forma que ele agia em várias coisas, senão ia trazer uma confusão, ia dar um alarde muito grande, não estava na hora. Vocês viram o que está acontecendo com os vídeos daqui? Imagine se fosse lá atrás, na época de Chico. Então, ele já aí confessa que tem muita gente, obviamente, nunca disse que foi só eu estava incomodado, né? Mas eu não vejo mais ninguém no movimento espírita alertando para esse cidadão, né? Mas há, inclusive, uma série de vídeos de espiritualistas, umbandistas, há vários umbandistas insatisfeitos, há também apômetras super insatisfeitos com o que ele vem falando, né? Então, é uma coisa tão, assim, fora de tudo, né, que o pessoal realmente tem se mostrado, inclusive apontando erros, apontando contradições, né, porque esse indivíduo se coloca a falar de tudo, né, ele fala, ele se imiscui na esfera do espiritismo, ele se imiscui na esfera da Umbanda, ele se imiscui na esfera dos apômetras, da apometria, enfim, de várias correntes aí espiritualistas, né? E aí o pessoal vendo que o conhecimento dele também deixa a desejar nessas áreas, então geralmente tem feito vídeos aí no YouTube que vocês podem muito facilmente encontrar. Então vamos lá. Ia perder a credibilidade e o trabalho não seria feito. Então, gente, a programação agora é outra. O tempo é outro. O trabalho que será feito de uma forma diferente. Não queiram que o trabalho aqui seja feito igual foi com Chico, igual foi com Divaldo, igual foi com outros. Cada um na sua época, de acordo com a humanidade que está encarnada naquele tempo, é capaz de compreender. De acordo com o tempo, com a cultura, com as crenças e tudo mais. Então, novamente, né, conforme a cultura, as crenças, mas o que mudou tanto? O Divaldo, inclusive, se encontra ainda encarnado. E nós podemos verificar lá nas redes sociais dele que eles têm meio que prometido ou acenado para uma possibilidade de uma visita, inclusive, do Divaldo Franco à sede lá onde ocorrem os trabalhos, né? Onde ocorrem, inclusive, as gravações. O local ele é aberto apenas às gravações, tá? Eu costumo dizer que é a plataforma da mistificação, né? Então, esse lugar só é aberto nesses dias, né, para as gravações,
e eles ficam acenando com a possibilidade de daqui a pouco receber a visita do Divaldo Franco. E eu, tive a oportunidade de dizer para eles que eu duvidava que isso fosse acontecer. Nós temos aí a Fernanda Linhares, que pôde acompanhar todo o processo. Então, vamos lá. Agora é a hora um pouco diferente, enfiando o pé na porta. Por que tem que dar um bico na porta ali? Olha só, temos que enfiar o pé na porta, dar um bico na porta. Quer dizer, essas expressões aí, né, um tanto, né? Quer dizer, isso não pode provir de um espírito superior jamais, né? E esse Osho efetivamente não era, mas, enfim, isso de qualquer forma, né, não valida esse tipo de expressão. E arrombar a porta. Senão as pessoas não ouvem. Senão não causa. Senão não chega onde tem que chegar. Quer dizer, tem que causar, né? Então a gente vê aí aquilo que nós temos chamado a atenção, o sensacionalismo, porque é o sensacionalismo é que causa, conforme a gíria popular atualmente. Por isso que esses indivíduos sabem que tem que se utilizar realmente do sensacionalismo para chamar a atenção, para chamar a gente para o canal. E isso vem sendo a tônica de muitos. E todos aqueles que nós conhecemos que têm feito isso, nós temos aqui, pelo menos, falado a respeito, para mostrar, olha, pessoal, tá vendo aqui, ó, né, procurando, pelo menos, demonstrar, fazer aí um paralelo com a própria doutrina espírita e com a própria ciência, enfim, como temos feito em relação a esses espiritualistas ufólogos, né, que têm, obviamente, explorado isso daí, porque é algo que chama muito a atenção. Então, se traindo ali, né, que o objetivo é causar. Se não tivesse acontecido as coisas que aconteceram neste canal lá no início, com certas canalizações e incorporações que causou uma polêmica muito grande, nós não estaríamos onde estamos hoje. Claro, a polêmica é porque eles recebem Jesus a qualquer momento, a qualquer hora, aqui eles chamam de Sananda, né? Enfim, vários espíritos aí muito conhecidos, que são conhecidos nossos na área religiosa ou fora dela, né? Então, é como se lá fosse o lugar escolhido para todos os espíritos superiores darem suas comunicações, né? Claro que isso é para justamente dar esse cunho de lugar especial, de pessoas especiais. Aqui nós só recebemos espíritos excelsos, espíritos elevados, porque nós somos especiais, nós temos uma missão de passar uma mensagem para o mundo. E isso nós que já estudamos essa questão das seitas, né, e mesmo para quem não estuda, com mais afinco essa área, sabe que toda seita explora justamente isso daí, né? Que lá está a verdade, que todo o resto está errado, só eles são os salvos, o resto está cego, está perdido, quando vier o planeta Chupão não vai ser tragado pelo planeta Chupão, vai ser merecedor. Eles trabalham geralmente com essa mesma abordagem. Isso é comum a praticamente todas as seitas, principalmente as seitas apocalípticas. E eles, né, requentam também toda essa história de astro intruso, né, de disco voador salvando as pessoas, né? São todas coisas requentadas, exploradas por seitas mundo afora, só que agora você percebe que ele já citou aí duas personalidades do espiritismo, né? Chico Xavier e Divaldo Franco. Para você ver que não é uma coisa que eles tentam isolar do espiritismo ou do movimento espírita. Não, eles querem essa aproximação, eles citam o espiritismo a todo momento, etc, etc. Tanto é que, como daqui a pouco vocês vão ver, esse indivíduo, esse pseudo-médium, se diz a reencarnação de Allan Kardec. Nada mais, nada menos do que o sistematizador da doutrina espírita.
Então a espiritualidade queria chamar a atenção, não era do mundo inteiro, nós sabíamos que o mundo inteiro não ia ver, mas as pessoas certas. E chamou. Olha lá, nós sabíamos que o mundo inteiro não iria ver, mas quem iria ver seriam as pessoas certas. Essa é uma tática. Você incensa a sua plateia, o seu público, dizendo: vocês estão aqui porque vocês são especiais. Vocês são especiais porque vocês entendem o que nós queremos passar, né? Vocês nos compreendem, por isso vocês são especiais. E por nos compreenderem, vocês estão em um nível mais avançado, mais elevado que os outros. Quem entra, né, quem adentra lá as redes sociais, o WhatsApp, o Telegram, dessa casa aí, da plataforma da mistificação, vê que as pessoas estão todas convencidas disso. Que elas são especialíssimas, elas são despertas, elas têm a consciência expandida, elas estão dando um salto quântico em evolução. Mas você aí, se você não acredita no pseudo-médium, você é um obtuso, você é um atrasado, a sua consciência não está expandida, né? Você, enfim, você é um nada. Então vejam aí que eles trabalham com a vaidade, eles trabalham com a presunção, trabalham com o orgulho. Por isso que o Espiritismo nos traz essa mensagem. Não há espiritualidade sem combate às más paixões. Quem acha que está desenvolvendo a espiritualidade sem se melhorar, sem atacar verdadeiramente o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todas as más paixões, não está avançando em nada. E não vai ser nenhum espírito ceitista que vai fazer a gente se desenvolver. Não temos que bater no peito. Ponto, eu sou espírita, eu entendo isso e aquilo, pronto, a coisa está resolvida, eu estou em contato com algum médium, pronto, ele vai ser o pistolão para a minha evolução espiritual. Isso é uma outra fantasia que criam por aí, né? Na mão, obviamente, dos espertalhões, né, que querem tomar para si toda a autoridade e manipular essas pessoas. Então vamos lá. E continua chamando. E vai chamar mais. Porque não vamos parar por aí. Olha só, é quase uma ameaça, o tom é de ameaça. Nós não vamos parar por aí. Está mais como uma fala de né, um espírito que não é nada do bem, não é mesmo? Nós não vamos parar por aí. Então, pessoal, são essas frases, às vezes, que nos mostram a verdadeira faceta de um espírito, ou de um grupo de espíritos. Porque eles se obstinam em querer conquistar a mente das pessoas, conquistar a confiança das pessoas, e se obstinam em dizerem mentiras, em se fazerem passar por aquilo que não são, né? Os espíritos verdadeiramente superiores não estão preocupados. Eles entendem que, às vezes, nós não estamos, né, no momento ideal. Eles não têm a preocupação de convencerem ninguém. Já os espíritos pseudo-sábios, mistificadores, os charlatães, têm. Porque senão estariam perdendo seu tempo, não é mesmo? Contando essas mentiradas todas, aparecendo a qualquer momento. Estalou o dedo, está lá. O espírito mistificador aparece rapidinho. E os espíritos mistificadores aí, se é que existem, pode ser que o líder seja pseudo-médio, mas os outros não. Os outros podem estar dando passividade a espíritos desse grau aí que vocês estão vendo, né? Então pode ser um misto. Há uma pseudo-mediunidade, mediunidade que não existe, uma charlatanice, mas acompanhado, óbvio, a gente sabe que, olha que classe de espíritos vai se juntar a alguém assim.
Claro que bons não são, né? E aí vão explorar pessoas que estão ali, que efetivamente são médiuns ostensivos, para chancelar aquilo que o encarnado ali mor da história toda está conduzindo, né? Então, os espíritos desse grau evolutivo aí, com essas intenções, não são nada bobos. De bobos eles não têm nada, eles podem ser atrasados moralmente, mas em inteligência, por vezes, estão muito acima de nós. Só que é uma inteligência voltada para o mal, né? Então, claro que isso, por vezes, a gente não tem certezas 100%, mas os fatos nos levam a crer que esse é o cenário, né? Então vamos lá. Porque toda vez que o espírito dele encarna, é para causar muito. Esse é o espírito falando do pseudo-médium, do líder de tudo ali. Esses espíritos, entre aspas, aí, estão sempre incensando o cidadão, o médium, o pseudo-médium, dizendo que ele é especial, que ele veio em missão, que é um espírito evoluidíssimo, etc, etc, etc. E aí diz assim, toda vez que ele encarna na Terra, ele causa, né? Vai ter um grupo que vai ser favorável a ele, que são os bons, e o grupo que é contra, que são os maus. E daqui a pouco até nós mesmos vamos entrar nessa história aí pessoalmente, tá? Então, mas nós não estamos fazendo em função disso, né? Porque afinal de contas nós estamos, antes mesmo dele nos mencionarem diretamente, nós já vimos, né, feito programas, uns 2 ou 3 sobre ele. Então vamos lá. Para sacudir as coisas. Leiam um livro de Roger Bottini Paranhos. Ah, olha aí como que, de certa forma, nós já tínhamos, de certa forma, previsto, né? Claro que não conscientemente, mas chamado a atenção para esse outro pseudo-médium. Já citamos ele várias vezes, já o citamos várias vezes em artigos nossos, lá no espiritismocomkardec.com, que é o nome do nosso blog, do nosso site, né? Que é né? Já citei ele várias vezes, inclusive, que é o Roger Bottini Paranhos, que é o autor, inclusive, de uma trilogia onde ele diz sobre Atlântida, onde ele diz se lembrar, vejam só, de pretéritas encarnações em Atlântida. E quem acompanha o nosso canal sabe muito bem, né, o que nós dizemos sobre Atlântida. Tá? Então, o que nós percebemos aí é que esse pseudo-médium que está falando, ele lê esses livros que nós, inclusive, já citamos e, obviamente, em nada aprovamos, né? Inclusive, só para dar um exemplo, tá, do que consta nesse livro aí desse senhor, Roger Bottini, esse médium gaúcho, lá diz, por exemplo, ele primeiro diz receber uma figura que, na verdade, é um deus da mitologia grega. Veja bem, ele retira da mitologia grega o Hermes Trismegisto, né, e diz que essa figura efetivamente existiu, que já é algo errado. E que esse Hermes Trismegisto teria um cachorro. E esse cachorro teria o poder de curar os pets quando se ora a esse cachorro. Então ele diz que as pessoas podem fazer orações ao pet do Hermes Trismegisto para que ele cure os seus pets. Para você, só um exemplo das centenas de absurdos que nós, inclusive, já tratamos, né, no nosso blog e também em alguns vídeos mais recuados. Então, vamos lá. Então, o que a gente percebe é isso, é que ele lê esses livros, né, e depois sai reproduzindo por aí. Akhenaton. Leiam um livro azul que tem a foto de Akhenaton e Nefertiti desenhado na frente. Esse Roger Bottini Paranhos já escreveu essa trilogia sobre Atlântida,
E também tem esse livro, Akhenaton, ou Akhenaton, né? Cada um pronuncia de uma maneira, que também uma série de fantasias sobre o Antigo Egito. Inclusive, esse Roger Bottin se diz filho de Allan Kardec numa dessas encarnações, se não me engano, no Antigo Egito. É uma estratégia, né, como nós já comentamos, muito própria deles de se identificar uma reencarnação passada como alguém importante ou com alguém importante, né, com alguém muito conhecido, muito venerado, muito respeitado. Né? É uma técnica também boa aí de convencimento. Boa porque muita gente ingênua cai. Né? É boa nesse sentido, mas de boa, verdadeiramente, não tem nada. Porque este livro traz uma verdade. Aquilo realmente foi uma psicografia. Não foi coisa da cabeça do Roger. Não foi uma história que o Roger inventou. Aquilo foi trazido da espiritualidade. E muitos dirão, mas Hermes Trismegisto é o mentor do Roger. Ele é falado nos livros, ele desdobra com o Roger, dá orientações para o Roger. Sim, o Hermes Trismegisto é o mentor do Roger, não estamos falando mentira nenhuma, ele nem precisa cortar isso do canal. Ele é um dos mentores do Roger Bottin Paranhos. Está nos livros, nós estamos mentindo. A brincadeira vai muito além disso. A brincadeira da mediunidade. Esses espíritos estão ligados há milênios. O Pedro, a Sabrina, a Sônia e a maioria dos médiuns que estão aqui. Aos poucos nós vamos revelar quem é cada um. Olha aí, né? Mas também boa ponta de sensacionalismo. Nós estamos ligados a milênios, né? Porque essa ideia da antiguidade, né, impressiona as pessoas. Nossa, mas há milênios. Gente, todos nós, como espíritos, já vivemos encarnações há milênios. Isso não é novidade nenhuma. Né? Para nós estarmos nesse estágio, que lá não é grande coisa, é óbvio, não é nem possivelmente, né? Eu falar possivelmente, não. É óbvio e é claro que nós já tivemos um número incontável de reencarnações, que possivelmente pode até ter sido até já em outros orbes, não superiores, obviamente, né? Mas em orbes que estivessem em consonância com o nosso desenvolvimento à época. E hoje estamos na Terra, que possivelmente já tivemos aqui na Terra um sem número de reencarnações. Então, isso, né, abre, né, ele faz esse estardalhaço todo há milênios, como se isso fosse aí uma grande vantagem e é algo perfeitamente normal. Quem foi, né? Porque foram muitos. Nossa, o Pedro foi todos. Bem, agora ele vai começar a comentar em cima dos comentários que nós fizemos, né? E outras pessoas também, né? Que é justamente isso. Ah, mas o fulano foi todos, né? E aí ele vai começar a sua defesa, obviamente alegando que não é ele se defendendo, é o tal Osho. Pedro foi todo mundo. Que megalomania, que fascinação, como é que não enxergam isso? Que fé cega. Saiam dessa fé cega, vocês estão sendo enganados. Estão se aproveitando da carência das pessoas. Tem muita gente carente. Bem, não sei quem que falou essa questão de carência, isso não partiu de mim, né? Mas pode ter partido de outra pessoa. Nós nunca nos utilizamos desse argumento, carência, enfim. Né? O que nós falamos é ingenuidade, desconhecimento, né? Enfim, de algumas pessoas que aceitam passivamente tudo que algumas pessoas dizem, né? Sem qualquer tipo de uso do senso crítico. E isso foi dito nas redes sociais. Então, nós temos aí um espírito muito aí atento às coisas que são escritas e ditas nas redes sociais, né? Mas, na verdade, nós já sabemos que não é nada disso, né? Ele possivelmente é passado para ele ou ele está observando o que se passa, ele mesmo observando nas redes sociais. Só que ele não se manifesta, né? Fica lá quietinho. A desculpa é que ele não está em nenhuma rede social porque ele está em missão, que é uma pessoa tão elevada
que ele não está em rede social, mas está aí, né? É todo preocupado com as críticas que lhe são endereçadas. Estão querendo manipular. Ele é um manipulador. Ele quer visualizações. Nossa, o que não fazem por visualizações? Ele quer like. Ele quer que o canal monetize. Não é que ele quer, o canal já é monetizado. Tanto é que esse canal, né, fez uma parceria com outro canal em que se diz que lá se trata de um espiritismo raiz, se é que vocês me entendem, para que houvesse ali uma troca de conhecimentos e de interesses. O dono do tal raiz, vocês sabem quem são, passa para ele as técnicas para angariar mais visualizações, tipo uma capa bonita, efeitos bacanas, né, uma apresentação, a capa, o banner, enfim, né? As inserções, as chamadas, tudo aquilo que ele já tem know-how. Afinal de contas, é um canal que aí tem 700 mil inscritos. E aí, em contrapartida dessa transferência de know-how, ele passou, então, a transmitir essas lives no canal dele, né? Quer dizer, então, seria uma contrapartida, porque daí também chamaria atenção para o canal dele, né? Mais visualizações, aí mais monetização. Se der ainda hoje, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou colocando aqui aos poucos, mais para o final eu vou dizer quanto que mais ou menos esse canal pode estar ganhando em monetizações, tá? Só para vocês, já até coloquei aqui, é coisa rápida. Mas vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos lá. Bem, vamos ver aqui o que vocês estão dizendo, né? Nós temos aqui muitas mensagens já. Enfim, né? Tem muitas mensagens, não vai dar para eu ler todas. Mas, enfim, né? Depois, quem quiser acompanhar as mensagens, vão ficar aí no canal, né? Depois de um certo tempo, as mensagens de vocês aparecem. Então, vamos lá. Vamos aproveitar aqui o nosso tempo. Cada vez mais, vocês verdadeiramente não conhecem um espírito com uma determinada evolução. Não conhecem. Vocês não conheceram Akhenaton, não conheceram Kardec, não. Porque é estranho, né? Um monte de gente se embasou no capítulo das obsessões do Livro dos Médiuns, lá na segunda parte, né? Das obsessões simples, fascinação e subjugação, para dizer que ele estava fascinado. Se basearam por Kardec. Tem gente que no seu canal do YouTube tem fotos de Allan Kardec, aqueles espíritas. Então, é claro que nós vamos ter que nos embasar no Livro dos Médiuns, nesse capítulo das obsessões, para verificar se é ou se não é uma obsessão. E, inclusive, eu coloquei no canal uma pergunta, né? Que se seria um caso aí de médium fascinado. Só que aí, observando, nós podemos verificar, né, que não é por aí, né? Que existe ali um esquema que vai muito além de alguém que acredita em alguma coisa, né? E se encontra fascinado. Não, há ali, né, outros interesses que não apenas alguém acreditando piamente nas comunicações que recebe, tá? Deixa eu ver aqui alguns comentários de vocês. Então, me perdoem aí pelo probleminha do áudio, mas graças a Deus eu vi aqui rapidamente. Então, vamos lá. E aí ele se refere aqui ao quadro, né? A foto de Kardec aqui atrás. De bem espíritas, né? E se grava. Até agradeço, ó, reconheceu. São pessoas bem espíritas, né? Isso pra gente é um elogio. Né? Eles encaram isso como... Eles distorcem, né? Eles passam a dizer, se você é bem espírita,
você então é um fanático, você é um louco, né? Então eles dão essa, né, essa cutucada aí, o que é bem próprio, né, pessoal, de espírito mal intencionado, de espírito voltado para o mal. Mas quem frequenta a reunião mediúnica sabe que quando o médium dá passividade para esse tipo de espírito, eles vêm nos atacando de tudo quanto é forma. Né? Não que nós sejamos perfeitos, não se trata disso, né? Aceitamos, inclusive, as críticas quando elas são justas, mas eles gostam dessas picuinhas, né? De te deixar para baixo, de baixar o seu moral, né? De te menosprezar. É assim que esses espíritos atuam. Então, como não podia ser diferente, né? Embora não seja um espírito ali, mas ele atuou da mesma maneira. Esse pessoal espírita, muito espírita, né? É como se fosse quase que um xingamento. Fascinado. Se basearam por Kardec. Tem gente que no seu canal do YouTube tem fotos de Allan Kardec, aqueles espíritas de bem espíritas, né? E se grava vídeos para falar que ele está fascinado. Um caso de fascinação, ponto de interrogação. Atacou aquele que você venera. Olha lá. E aí, nesse momento, ele está dizendo, né? Atacou quem venera. Então, ele se diz aí, nesse momento, Allan Kardec. Né? Que nós estaríamos atacando Allan Kardec, porque ele é Allan Kardec. Vejam só o absurdo. Eu sei que aqui, vocês que estão nos assistindo nesse momento, já estão sabendo bem da história, mas outras pessoas vão assistir, né? Então, vejam aí, né, o momento em que isso ocorre e o verdadeiro absurdo. Reencarnado. Ah, mas eu não acredito, é mentira. O Pedro não foi ele. Lá atrás, você foi um dos que queimou os livros dele. Vejam bem aí, né? O pseudo-espírito ali diz que nós fomos um dos que queimaram os livros de Allan Kardec, possivelmente lá no Alto de Fé de Barcelona. Mal sabe ele, eu não vou estar dizendo aqui, né? Porque também vou estar entrando desse discurso e não é algo que que a gente deva ficar dizendo, mas ele mal sabe que nós já frequentamos reuniões mediúnicas, hoje ainda frequentamos, né? E espíritos amigos confiáveis já nos disseram que, entendeu? Não nos contaram essa história aí. Então, nós sabemos muito bem quem nós fomos, não em detalhes, mas nós sabemos, né, que não tem história nenhuma de queimar livro, tá, meu amigo? Então, se você estiver aí nos assistindo, essa história aí não pegou, porque eles fazem isso para nos tentar amedrontar, né? Puxa, nossa, que horror! Eu fui um daqueles que queimou os livros de Kardec no Alto de Fé de Barcelona, eu não presto, eu não valho nada. É isso que eles querem, mas é uma estratégia tão infantil, tão boba. Geralmente, né, é muito comum isso aí, né, de espíritos amigos, quando a gente frequenta a reunião mediúnica, eles dão algumas informações, né? Então, e a gente sabe que não teve nada disso, né? Não, obviamente, não vou dizer aqui que o Arthur em outras encarnações era o suprassumo, como ele como ele se diz, né? Não, normal, pelo que eu sei, normal. Profissão normal, nada, não era conhecido, nada disso. Normalzinho, né? Então, a estratégia aí do pseudo-médium ou do pseudo-espírito aí não deu certo. Vamos lá. E hoje segue ele. E tá indo contra ele de novo. E quando na próxima reencarnação vai seguir ele de novo. Então, sigo, depois eu ataco. Depois eu sigo de novo. Depois eu ataco de novo. Depois eu sigo de novo. É um morde e assopra.
É o morde a sopra da Mariazinha. Vocês estão vendo o quanto esta humanidade é atrasada, primitiva, sem evolução espiritual e sem expansão de consciência. Essa é outra estratégia, né? Ele, quando quer convencer, né, sobre alguma coisa absurda, eles dizem, olha, vocês são muito atrasados, né, por isso que vocês não conseguem compreender. Aí vem assim, né, atrasado, primitivo, como vocês viram aí, né, que é também uma outra estratégia para diminuir o adversário ideológico, digamos assim, né, porque nós estamos aí questionando, né, o trabalho do cidadão, né. Então, obviamente que ele vai se utilizar aí dessa estratégia de nos colocar como espírito desse planeta muito atrasado, e ele como é avançadíssimo, né, obviamente que está certo e nós estamos completamente errados. Então vamos lá. Segura, Pedro. Me segura mesmo. Porque você é o meu mentor, não eu sou o seu. Essa é uma outra coisa, para vocês conhecerem, né, como é que é a estratégia. O pseudo-médium diz que ele é o mentor de todos os espíritos que ele recebe. Vejam bem, né, a idolatria que ele quer que as pessoas tenham em relação a ele. Que ele é um espírito tão superior que aí é o contrário. Ele não é ele como médium que é o auxiliado. Ele é que auxilia os espíritos que ele recebe. Né? Então, vamos lá. Outros escrevem assim, gravam vídeos assim. Caiam fora desses gurus. Osho. Caiam fora. Nós já colocamos aqui no canal justamente isso que ele mencionou, chamando a atenção para esses gurus indianos. Primeiro foi o Sai Baba e depois o Osho. Inclusive, nós já sabíamos dessa história do Osho, mas fomos ver o documentário depois, né? Nós não tínhamos visto o documentário, que obviamente só confirmou aquilo que nós já sabíamos. Na Índia tem muitos desses falsos gurus, né? Infelizmente, lá se padece do mesmo problema daqui, que é de uma grande ingenuidade, de pessoas que confundem espiritualidade ou espiritualização com acreditar no primeiro que aparece, né? E então tem esses gurus aí, alguns mais famosos aqui no Brasil, outros menos, né? Mas eles realmente estão em grande número lá na Índia. Fora desse Osho. Isso foi um louco. Quem duvidar que esse Osho foi um louco, é só assistir, né, o documentário lá na Netflix, Wild Wild Country. Mas se botar Osho lá, eu acho que também consegue achar facilmente. E eu também já coloquei no canal, né, tirei lá da Netflix, inclusive não teve problema nenhum, eles até gostam, né, a chamada para esse documentário está aqui no canal também. Estou canalizado com outro louco, que você chamou de louco há 3.300 anos atrás. Akhenaton e as suas loucuras de amor e paz. Isso não existe. Temos que guerrear. Poder. E aí ele diz que nós, obviamente, né, queremos guerrear e nós queremos poder. Que poder, cara pálida! Não ganhamos nada aqui com o canal, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, né, como se diz ali, o pessoal brinca, né? E estamos aqui, não estamos enganando ninguém, não queremos ninguém nos seguindo, mal aparecemos, né, nos eventos aí. Se a gente quisesse aparecer, estaria abrindo uma casa aí, pedindo dinheiro para as pessoas, eu não estaria aí financiando o livro meu, né? Nada disso. Então, é aquela coisa, né? Acuse os outros do que você é e que você faz, né? Sempre a mesma estratégia. Vamos lá. Por que essa cápsula? Essa cápsula
fazia com que o Pedro não fosse identificado por entidades trevosas desencarnadas, que poderiam vir para cima dele, atacá-lo e inspirar e intuir e acoplar nos seus instrumentos encarnados. Mais uma vez, né, ele faz essa distinção de que ele, como ser iluminado, poderia ser atacado pelas trevas se ele viesse a se identificar, né? Se a espiritualidade deixasse que os espíritos trevosos o identificassem, aí ele seria atacado. Também outra estratégia de se colocar como alguém muito especial, puro, etc, etc. Para fazer certas coisas com ele, não é só gravar vídeo no YouTube, não. Outras coisas também para prejudicar e atrasar o trabalho espiritual e fazer com que ele não aconteça. Esses espíritos eram sacerdotes de Amon, desencarnados até hoje. Já reencarnaram, mas todos anticristos, sempre atrapalhando a obra do mestre. Os outros são anticristos e ele é o mestre, né? Os anticristos, sempre atacando o mestre. Esses estavam desencarnados, outros estão encarnados, como magnetizadores, apômetras, médiums, paranormais, que quando viram ele no YouTube, quando o viram no YouTube, sentiram a energia dele e vieram com tudo para cima dele. Inclusive outros que cismaram com ele, gravando um vídeo atrás do outro, atacando ele, com a atitude de um demônio, de um mago negro, daqueles bem perversos, porque quem trabalha para a luz não faz isso. Isso que eu sempre digo, né? Obviamente calcado na doutrina espírita. Muito pelo contrário, né? O que, na verdade, se deve fazer são justamente esses alertas. Os espíritos inferiores, eles não gostam de ser colocados contra a parede. Né? Isso nós aprendemos, né, na doutrina espírita. Já os superiores não se importam em ser questionados, claro que respeitosamente, né, com argumentos. Né? Então, também consta na doutrina espírita que esses espíritos enganadores justamente pedem isso que ele está pedindo. É o tal de uma distorção do não julgueis. Né? Eles querem se fazer valer desse não julgueis distorcido, né? Para dizer, não, você não pode fazer isso, porque senão você vai estar julgando. Né? Então perceba como eles também gostam de manipular essas instruções evangélicas, porém distorcendo e a seu favor, obviamente. Mesmo que ele estivesse mistificando e mesmo que ele fosse um charlatão, quem é da luz não faz isso. Mesmo que ele fosse um charlatão, mistificador, então é para ficar quieto? Então a gente realmente tem que fazer isso que eles querem, né? Que a gente fique quieto para que eles não sejam descobertos, né? Então isso não faz aí o menor sentido. E, inclusive, nós encontramos no Livro dos Espíritos justamente o seguinte, que os maus, né, são audaciosos e os bons são tímidos. Por quê? A gente confunde bondade com uma falsa leniência com o erro. Né? E isso, inclusive, existe no nosso movimento espírita. Não, você só é bom se você se calar perante os despautérios. Mas se você falar alguma coisa, se você usar o seu senso crítico, não pode. Você vai estar faltando com a caridade, você vai estar sendo intolerante. Né? Então, eles gostam de usar isso aí como um freio para que, obviamente, não sejam descobertos. E também os seus erros sejam apontados. Só quem é das trevas. Tem uns que falam nos seus vídeos, eu não sou o espírito iluminado,
Eu sou atrasado. É mesmo. É atrasado mesmo. Veio direto do inferno. A gente percebe que o rapaz está bem zangado, né, com essas nossas considerações aí, e também de outros aí, como ele citou, apômetras, magnetizadores, todo mundo aí vendo se tratar de um grande engodo. E outros falam manso, falam mansinho, que em muitas situações sai pior do que aqueles que são escrachados logo e mostram quem são. Então esses sacerdotes de Amon, elas foram para lá, ó. Tá todo mundo lá. O PC, a Sônia, Maiara, porque foram resgatados esses espíritos, sacerdotes de Amon desencarnados. Já foram resgatados. Já vão embora, tá? Não vai demorar muito, não. Vão preparar bem rapidinho para eles reencarnarem em planetas primitivos. Aí, ó, novamente, por isso que nós já desde 97 atacamos essa ideia de planeta chupão. Esses espertalhões gostam muito de manipular as pessoas dessa maneira. Olha, ou vocês fazem o que eu falo, ou concordam conosco, senão vocês vão ser tragados pelo planeta chupão, pelo astro intruso, pelo planeta primitivo, né? Eles ficam aí mexendo com a imaginação das pessoas para que elas fiquem, né, pacificamente, como ovelhinhas, né, ali sobre o seu controle, né, quase como que um joguete na mão dessas pessoas. Já vão embora, tá? Não vai demorar muito, não. Vão preparar bem rapidinho para eles reencarnarem em planetas primitivos. A Tom já deu muito tempo. Muito tempo. Tentamos de tudo para fazer com que essas pessoas mudassem para melhor. Mas não querem. Então eles vão para o planeta que eles sintonizam. Assim como os encarnados. Logo depois que eles encarnarem. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. No caso do Osho é beijinho, beijinho e pau, pau. Preciso dizer alguma coisa depois dessa expressão chula? Numa manifestação mediúnica de um suposto espírito elevado, que na Terra não se mostrou nada elevado? Então, pessoal, é aquilo, sempre eles deixam a ponta da orelha, como já dizia Kardec, do lado de fora. Sempre esses espíritos ou esses indivíduos mal intencionados, eles se mostram mais cedo ou mais tarde. E esse aí foi mais rápido do que nós imaginávamos. Eu achava até que ia demorar um pouquinho mais, mas aí já está claro aquilo que nós já suspeitávamos, já tínhamos praticamente 99,999 de certeza. Está aí, ó. Então, o movimento espírita deveria valorizar, não é o Arthur, mas é valorizar mais essa postura de não aceitar tudo que venha, que apareça por aí. É porque o cidadão aí está muito escrachado, ele está dando muito na pinta, porque senão daqui a pouquinho, se ele falasse um pouquinho mais manso, se ele falasse coisas assim não tão polêmicas, já teria sido abraçado pela federação, por alguma editora que ia vender os livros dele, ia ter canal no YouTube já chamando, é porque ele não está sabendo fazer. É porque não faz o estilo, porque senão já estaria nos braços do movimento espírita. E, obviamente, o intolerante seria o Arthur, o José, o Manuel, né? Como geralmente acontece por aí. Bem, vamos fazer só mais um pouquinho para a gente encerrar, tá? E, obviamente, como vocês viram, são 55 minutos, nós só tivemos 10. Nós dissemos, né? Queremos analisar minuto a minuto, fala a fala, para que não reste qualquer dúvida. Tá? Para que não reste qualquer dúvida sobre aquilo que nós estamos aqui propondo e, principalmente, né, sobre esse descalabro que nós estamos vendo aí
que se utiliza do espiritismo e se diz a reencarnação, vejam só, de Allan Kardec. Inclusive, no próximo estudo nosso, dando continuidade, nós vamos mostrar a lista, né, de supostas reencarnações de Allan Kardec, que foi preparada pelo nosso querido Paulo Neto, né, esse pesquisador aí que tanto nos auxilia aí com informações tão importantes. Mas vamos lá. Porque vai tomar muito pau para o planeta que vai encarnar. Mas vai tomar muito, por pelo menos 30 mil anos, tomando pau. Porque escolheram isso. E nós não estamos falando mentira nenhuma. Quanta evolução, né? Um médium, suposto médium, que se diz a reencarnação de Allan Kardec, dando passividade a um espírito que diz isso? Que os outros vão tomar pau, quer dizer, vão ser torturados, é isso? Vão bater neles durante 30 mil anos, e não é pouquinho, não. Ele está defendendo aí a tortura física por 30 mil anos. Gente, mais claro que isso, só sendo muito fanático para acreditar numa situação dessa como verdadeira. Que Allan Kardec reencarnado seria um médium ostensivo, dando passividade para esse tipo de espírito. E fazendo as coisas que faz. Né? Então vamos lá, só mais alguns minutinhos para a gente então encerrar. Gente, vocês não podem diminuir a espiritualidade em 1000 perguntas. Bem, vamos terminar aqui, né, com essa frase. Ele diz o seguinte, o que ele está querendo dizer? Vou até remover aqui já. O que ele está dizendo aí? Que não se pode dividir a espiritualidade ou entender a espiritualidade em função de 1000 perguntas. Claro que está se referindo ao Livro dos Espíritos. Olha, vejam como esses indivíduos, encarnados e desencarnados, quando eles são mal intencionados, primeira coisa que eles fazem, podem ver, é menosprezar o trabalho de Allan Kardec. É dizer que é ultrapassado, é dizer que é datado, é dizer que eles têm as novas revelações, que eles são reveladores, já tem a 4ª revelação no bolso. Já estão dizendo aí, nessa plataforma da mistificação, que vai sair livro aí com a 4ª revelação. Daqui a pouquinho, porque geralmente é assim mesmo, o caminho é esse. Eles começam famosinhos, né, assim, começam querendo ganhar fama, quando adquirem certa fama, hoje em dia mais redes sociais, né, isso aí se consegue muito mais rápido, então ele já vem com o livro, né, é para consolidar, porque isso aí dá um tom de respeitabilidade maior e tudo mais. E vai ser o próximo passo, pode contar com isso. E aí ele vai trazer a 4ª revelação. Afinal de contas, é o Allan Kardec reencarnado, não é mesmo? Então, quando começa a dizer que o trabalho de Kardec é datado, que é ultrapassado, já pode colocar aí as barbas de molho, que boa coisa não vem. É claro que a gente sabe que há coisas em Allan Kardec, coisas na codificação, que vão demandar maior aprofundamento. Isso é natural. Mas não é assim. Esse aprofundamento vai vir com o desenvolvimento das ideias, com o desenvolvimento da ciência, com estudos, com a comunicabilidade, com a comunicação dos espíritos em vários pontos do planeta, utilizando o critério da universalidade, da concordância do ensino, pouco a pouco. Não vai ser um médium que se diz Allan Kardec que vai lançar, né, as novidades, os adendos à codificação espírita. Ainda mais passados aí nem 200 anos desde a 3ª revelação. Né? Então segue mais ou menos o caminho de Rustem, né? Rustem, que é contemporâneo de Kardec, os livros mal saíram do pré, ela já disse que estava vindo com a 4ª revelação.
né? Sendo que o pessoal não aprendeu nem a segunda direito, né? Que é a revelação cristã, não, muito menos a revelação espírita, e agora já quer vir com a quarta revelação. Então, pessoal, 1h10, né? Eu acho que já deu para adiantar alguma coisa, né? Foram só 10 minutos, então a gente vê que temos muito aí pela frente para analisarmos aí esse pseudo-médium e respondermos a ele, né? Já que vocês puderam ver que ele faz referências à minha pessoa e também a outras pessoas que tiveram aí a vontade e a disposição de ir em público, né, apontar aí os absurdos, os engodos, os erros, né, desse canal, desse grupo aí, que né, tem atraído tanto a atenção, né, das pessoas e já conta com um séquito de seguidores bastante considerável e eles estão realmente completamente fanatizados. Isso é muito preocupante, né? Se achando assim todos eles se achando a última bolacha do pacote, consumindo literatura horrorosa, né? Em termos de conteúdo, essa literatura dita espiritualista, mas a gente sabe que é completamente ficcional, inclusive com a ideia de que nós temos várias personalidades no universo. Nós temos os fractais, existem fractais nossos universo afora. Então, o espírito não é mais indivisível. O espírito se divide em várias partes. E eu vou dizer no nosso próxima live por que eles vieram com essa teoria, que é de um místico americano. Criou essa ideia de que existem várias Lilianes, vários Arthurs, vários Fernandas, vários de nós no universo afora. Ele, por exemplo, esse pseudo-médio, teria 25 personalidades no multiverso. Né? Olha que coisa que contraria frontalmente aquilo que Kardec e os espíritos disseram na codificação. Quer dizer, é o Kardec renegando o que ele mesmo, junto com os espíritos, ensinou. E uma coisa muito básica, o espírito é uno, o espírito é indivisível. Né? Mas agora não, pode ser dividido em várias partes. Para vocês verem aí um pouquinho, né? E tem várias outras teorias que nós vamos explorar ao longo das outras lives. Vamos ver aqui alguns comentários de vocês, né? Vladimir Cabral aqui por último, a você, Arthur, Paulo Neto, todos que denunciam esses falsos médiuns, que Deus abençoe muito vocês e os proteja contra os ataques das trevas. Não estamos com medo, mas agradecemos a você pelo apoio, com certeza. Vamos ver aqui alguns comentários. Bom que vocês gostaram, né? Fernanda Linhares, né, que está acompanhando conosco, né? E qualquer um pode acompanhar. Tem o meu WhatsApp, muitos de vocês têm meu WhatsApp, eu passo para vocês, quem se interessar em acompanhar. O grupo deles no Telegram tem mais de 7.400 membros, é verdade. E todos ali empenhados, não para, é a noite inteira aí com mensagem. Liliane Santos, obrigado, Arthur. Eu que agradeço a vocês, apesar de ficar triste de ver esse tipo de coisa, para onde o mundo se encaminha com essas pessoas, com muita mentira, que Deus abra os olhos antes que seja tarde. Exatamente, é por elas que nós estamos fazendo isso. Nós simplesmente poderíamos fazer como a maioria faz, né? Sem querer aí dar uma também de bonzinho na história, mas é um dever, não é caridade, é dever. A maioria dá de ombros, não quer nem saber se tem um montão de gente sendo enganada, mas isso mexe com a gente. Pode ser até que, em função de nós, em outras encarnações, tenhamos feito isso. E por isso hoje nós, né, estamos aqui tentando resgatar isso, porque não, né? É possível, eu não sei, mas pode ser isso, né? Porque isso me causa realmente um incômodo muito grande. Né? Às vezes as pessoas não entendem bem isso e, né? Mas é isso que a gente sente. Eu nunca vi uma pessoa falar tantas asneiras, diz a Sheila Siqueira, em tão poucas palavras. Esse cidadão é um tremendo impostor. Se bobear, ele é um espírito de terceira ordem da 9ª classe.
Pessoal revoltado, realmente, né? Nós temos que entender essa revolta, né? O cidadão tá mais para Blavatsky, Lei-Marie, Rustem. Deve ser da mesma trupe, né? Quem aqui também nos visita é o Telvi Costa, né? Nosso companheirão também aí, mora lá em Brasília. Vamos ver o que ele tem a dizer aqui, né? É por essas e outras que o espiritismo não é levado a sério por muitas pessoas. Exatamente, essa é a outra razão, né? O objetivo desses espíritos não é só enganar essas pessoas, é levar o espiritismo ao ridículo. Inclusive, separamos algumas mensagens não, alguns ditados aí, escritos de Allan Kardec, falando justamente sobre isso, né? O objetivo desses espíritos aí. Telvi Costa brincando aqui, já vou preparar meu lote nesse planeta primitivo, não sou tão evoluído como ele. Exatamente. Fernanda Linhares também demonstrando sua irritação, não respeita nada e ninguém, olha o linguajar. Realmente, brabo, né? Vladimir Cabral concordando conosco, mas Arthur, tem muito espírita que diz isso por aí. Exatamente, não tínhamos lido e comentamos isso. Essa mentalidade também está impregnada no movimento espírita, né? Você tem que ficar quietinho, você só tem que orar, não pode falar nada, porque senão é falta de caridade. Quem vai atrás de um espírito com linguajar chulo desse jeito? É de se questionar, né? Quem que vai atrás disso, né? Fernanda Linhares, o povo só quer mensagem de subserviência de alguns espíritos. Cala a boca, ama e sirva. Exatamente. Muito espírito venerado aí do movimento com essa história, né? Isso aí. O Mozart Rosa também dizendo, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Essa foi de doer. Isso no início, né? Que depois o linguajar já piorou ainda mais. O Telvi Costa aqui, né, nos lembrando que justamente aquilo que nós falávamos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Exatamente, não é caridade, eu não estou fazendo nada além de um dever. Pois mais vale caia um homem, olha aí, ó, do que virem muitos a ser suas vítimas. Perfeito, né? Isso então que norteia, isso que nos dá a tranquilidade de fazermos o que nós estamos fazendo. Não estamos interessados na opinião dessas pessoas. Elas estão equivocadas, inclusive não conhecem, né, a própria proposta da doutrina espírita em relação a isso, né? Fernando Linhares dizendo aqui, até agora não vi manifestação de umbandista no exercício próprio. Sim, há vídeos, depois eu posso passar para vocês, de vários umbandistas, apômetras e tudo, contrários ao conteúdo e o posicionamento desse pseudo-médium aí, né? Vladimir Cabral falando, foi o que eu disse, Telvi Costa, o pior disso tudo são mais de 100 mil inscritos no canal dele, e aumentando, viu, de abril para cá, já aumentou 8 mil, mais do que a Rai TV, para vocês terem uma ideia. Mais do que a Rai TV, que é um dos maiores canais espíritas, né, da atualidade, né? Shirley Siqueira, eu confesso para vocês que eu não acredito que espíritas acreditam nesse impostor. Realmente, um verdadeiro espírita, alguém que realmente entenda, né, da doutrina, muito difícil de cair nessa esparrela, né? O que a gente tem visto por aí, né? Bem, então o Costa aqui dizendo, boa noite, Fernando, também estou aqui com vocês me divertindo com esse vídeo, se bem que no fundo é desolador ver que um indivíduo desses tem seguidores, realmente é desolador, a gente fica meio que descrente quase que da humanidade, né, quando vê uma coisa dessa, né. Brincando aqui, Arthur Paulo, já que ele é tão poderoso, chama ele para uma entrevista no Polêmica. Eu quero ver o que ele, né? Bem, ele diz lá receber Jesus, né? Eu quero ver ele fazer uma cura, né? Mas daqui a pouco ele arruma uma cura para fazer, faz parte do processo. Lá no Raiz, o cidadão lá diz fazer cura, mas tá com toda a ideia também de ser armado, né? Bem, enfim, são muitas mensagens, né, pessoal? Infelizmente não vai dar para ler muito, senão a gente vai extrapolar muito o nosso tempo, mas obviamente que agradeço a toda a participação de vocês
na noite de hoje, e o que eu peço, né, que vocês, na medida do possível, né, repassem, né, para as pessoas que vocês acham que isso pode ser de valia, né, quem sabe, para quando essas pessoas se depararem com esse conteúdo dessa pessoa e daqueles que o cercam na internet, pelo menos já saiba quem se tratar, né. Então o objetivo aí é alertar, né, para em relação a esse conteúdo aí, que, como vocês vão poder ver aí, temos ainda 40 minutos de análise, né, de áudio para analisar. Vocês vão ver aí vocês podem até, inclusive, né, já tá, se vocês quiserem ouvir antes, já está disponível, mas nós só iremos comentar, né, ao longo aí das nossas lives futuras. Bem, pessoal, então eu agradeço aí mais uma vez a atenção de todos vocês e logo, logo, muito em breve, daremos continuidade a essa resposta a um pseudo-médium, mais um a se dizer, a reencarnação de Allan Kardec, e nós estaremos, inclusive, faremos comentários sobre essas outras propaladas reencarnações de Allan Kardec no passado e também no presente, inclusive a mais recente, né, o pessoal aí advogando que Chico Xavier teria sido Allan Kardec, e o nosso querido Paulo Neto, que destrinchou muito bem essa história lá no Polêmica Espírita e também em seus e-books que estão no seu site paulosnetos.net, se não me engano. Mas vocês acham fácil se não foi esse o endereço, tá bom? Bem, agradecemos então mais uma vez a presença de todos e nos vemos muito em breve aqui no Arthur Azevedo Difusão Espírita para continuarmos a tratar desse assunto que nós consideramos aí tão relevante para servir de alerta aos nossos irmãos, não é mesmo? Forte abraço a todos, tenham todos uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.